Vamos agora dar continuidade e falar sobre as funcionalidades de categorias de postagem e de postagens. Vamos começar falando sobre categorias de postagens. As regras de negócio de categorias de postagem está dentro do arquivo catpost.py, dentro da pasta post, que também está dentro da pasta regras. E os templates de catpost vai estar dentro de templates, cat_post, e tem os 3 arquivos necessários para se fazer as operações necessárias, né? Sobre cadastro de categorias de postagem, edição de categorias de postagem e exibir todas as categorias de postagem, que no caso é aqui na opção de nova categoria de postagem e todas as categorias de postagem. Editar, no caso, vai estar dentro de você exibir suas categorias de postagem, né? E aí você tem a opção de editar eles. Também é a terceira rota que você pode ter acesso. Então a gente tem que primeiramente entender aqui o código do arquivo cat_post.py. Ele está importando aqui o blueprint, o render template, redirect, o url_for, request e flash, todos da biblioteca Flask. No Flask Login ele está importando o login required para verificar quais são as rotas que precisam estar logado, e o current user para ele pegar os dados do usuário que logou, né? Após aqui a gente faz ali o login, ele salva as informações do usuário dentro desse current user, que você pode estar manipulando os dados desse login para verificar se é quem está fazendo, né? Os dados desse usuário que está logado, e registrar como ele pertencente às operações que foram feitas. Ele está pegando lá em modules.py a classe categoryPost, que foi implementado lá em modules.py. Você vem aqui em modules, ó, ele está pegando aqui a classe categoryPost para poder manipular ela, né, aqui nesse arquivo, e está importando também um DB para manipular a parte do SQL Alchemy, né, do Flask Alchemy, fazer as operações de consulta, inserção e assim por diante no banco de dados. E aí ele criou uma variável cat_post, vai receber uma nova instância de blueprint, né, com o mesmo nome cat_post, vai receber um nome. E aí criou uma rota para cadastrar uma nova postagem, uma nova categoria de postagem, né? E aí ele colocou o método getPost. Ele fez diferente do login, que separou em dois métodos, um método para o get e um método para o post, usando a mesma rota. Nesse caso aqui ele usou o mesmo método para tratar as duas requisições, né? Diferente do login. Aí ele fala que é obrigatório que o usuário esteja logado para poder acessar essa rota de cat_post/new. Por isso que tem aqui @login required. E aí criou-se um método new, que é o nome do método que a gente vai se referir a esse método, chamando cat_post.new, é uma URL para acessar esse método, e o nome do arquivo é new.html. Eu coloquei new para se tornar mais fácil e genérico. E aí eu verifiquei qual é o método da requisição. Se for um método post, né, se request, que é a requisição, ponto método dessa requisição for igual a post, aí ele vai fazer o que? No caso aqui é cadastrar uma nova categoria de postagem. Então ele vai capturar as informações que o usuário digitou no formulário para salvar no banco. Então ele vai pegar o name, que é o único campo que tem lá disponível. Se você clicar aqui e olhar, ó, o único campo que tem disponível é o name. Então você vem aqui, ó, nova categoria, é o único campo name. Então ele vai pegar o que o usuário digitou aqui para enviar para o banco. E aí request.form.get name. Então você vem bem aqui no arquivo, né, de cadastro, que é new.html, que é isso aqui. Você abre ele, você vai ver que o input registrado ele tem é identificado por um nome name. E aí ele identifica o conteúdo que está nesse input, e aí vai guardar na variável para que ele possa salvar no banco. Então ele vai criar outra variável chamada catPost, onde ele vai fazer uma consulta, verificar se esse nome já existe, né? Então primeiro ele vai capturar se existe esse nome.
filtrar por nome do banco de dados, receber o nome do que o usuário digitou. Se houver esse nome já na tabela do banco de dados, ele vai, se houver resposta aqui no cat underline post, ele vai dizer que o título já existe. Insira um novo título, um título diferente. Se não, ele vai criar uma variável new, que vai receber category post, onde vai passar o nome, o ID do usuário. Para você saber qual é o ID do usuário, basta você usar o current user.getID, que ele vai pegar o ID do usuário logado e jogar na variável userID, que é a variável do banco de dados category post, para você associar que usuário fez esse cadastro. E ao final você faz db.session.add esse objeto new, que é a nova postagem, né? E depois o commit para efetivar as alterações. Após fazer esse cadastro, ele redirecionar para todas as categorias de postagem. Pode redirecionar. Ou, se você quiser, pode redirecionar até para o link para exibir todas as postagens, né? Aí fica a critério da pessoa. Se não for o método post, for o método get, que é o outro método, aí ele vai apenas renderizar o arquivo new.html que está dentro da pasta cat underline post. Então, cat underline post barra new.html. Para edit, aí já é o outro arquivo aqui, que é edit.html. Vou abrir aqui ele. Ele é pequeno, você pode observar que ele é só um div, né? Para continuar lá o base.html. O edit, ele precisa também estar logado para você editar a categoria de postagem. Tem um get e o post. E aí o nome do método é edit. Vai passar um ID, né? Que é esse ID aqui da rota. Vai ser passado aqui. E aí a variável getPost vai pegar a categoria de postagem, a tupla de categoria de postagem que tiver o respectivo ID que foi passado aqui em edit. Se esse ID existir, ele vai encontrar a tupla e vai salvar essa tupla, esse objeto de categoria de post, dentro dessa variável cat underline post. Aí vai verificar se o método for post, né? Se for, ele clicou no botão lá de enviar, por exemplo, de salvar edições, né? Aí ele vai pegar o novo nome que o usuário digitou, né? Que ele está editando, e vai, através do request.formName, e vai salvar na variável name. Se o name estiver vazio, ele vai dizer que você precisa digitar alguma coisa. Aí vai exibir uma mensagem flash. Esse título é obrigatório. Se não, se ele tiver alguma coisa preenchida, ele vai salvar no banco. Aí você pega getPost, que é a variável getPost.name, que é o atributo desse objeto da tabela, vai receber o name que foi capturado lá no formulário. E aí faz o commit para efetivar as alterações. Isso aí ele está fazendo um update. E aí, ao fazer o update, ele redireciona para todas as postagens, categorias de postagem. Se ele não for post, é porque ele vai ser get. Aí, se for get, ele vai apenas retornar a renderização do arquivo edit.html. Ele vai apenas exibir. E aí, ao carregar o edit.html, ele vai passar os dados que foram verificados aqui no cat underline post. Esse arquivo cat underline post capturou um ID, um dado de um determinado ID de postagem. E aí ele vai pegar e vai mandar lá para o edit.html. Para quê? Para que ele possa botar os dados que já foram preenchidos anteriormente para ser exibidos. E aí você, em cima daqueles dados que já estavam cadastrados antes, poder fazer alterações. Então aqui no caso, o que é que ele vai fazer? Se o campo estiver vazio, né, por exemplo, ele vai preencher o campo do input aqui, que é o input do nome, né? Se o campo estiver vazio, ele vai preencher o conteúdo do cat underline post, o nome lá que tem lá naquele objeto. Cat underline post name, vai pegar o que tem lá na base de dados e jogar aí no input. Se
você já preencheu algo, você alterou, você não alterou nada, ele vai pegar o conteúdo que está nesse input com o request.form name para poder enviar lá após você clicar no botão nesse botão aqui, que é o botão de submit, que a gente pode colocar até como salvar. E aí ele vai pegar a informação que está no input para devolver lá para o Python para ele salvar no banco. Temos aqui também um delete, que depois a gente vai falar sobre ele. Então aqui, ó, para editar uma categoria de postagem, eu vou colocar, por exemplo, aqui projeto de desenvolvimento. Eu posso alterar aqui, por exemplo, em vez de ser projeto de desenvolvimento, eu posso colocar aqui só projetos. E aí eu clico em salvar. Quando eu clico em editar e aparece projeto de desenvolvimento já aqui, automaticamente, né? Vou voltar aqui mais uma vez. Quando eu clico aqui em editar e já aparece o campo projeto de desenvolvimento, é o que aconteceu. Ele capturou lá no Python o objeto com esse ID e pegou o nome que tinha lá no banco e jogou aqui. Isso aí que fez foi o catch_post name. O request.form name, entre colchete, ele só vai agir após eu clicar em salvar, que aí ele vai pegar o que tem aqui dentro. Eu vou botar aqui só projetos, por exemplo, e clico salvar. Quando eu clico salvar, aquele request.form vai lá para o Python e o Python vai armazenar para poder substituir o valor antigo pelo valor novo. Agora está projetos. E aí é isso que está fazendo aqui, ó. Quando a gente captura aqui pelo getID, né, é porque a gente está mandando o ID daquela postagem através aqui da rota, né? E aí esse ID está vindo para cá e através desse ID eu estou conseguindo descobrir onde é que está a categoria de postagem para poder fazer a substituição, a atualização, né? Então, se você observar aqui no Edit, né, ele já aqui na própria rota, se você olhar, tem um ID dessa categoria de postagem, que é 3. Então ele vai mandar o 3 lá para poder procurar no banco e substituir. E nós temos aqui o delete, que ele precisa do login para você também excluir o arquivo, né? Excluir a postagem, categoria de postagem. Ele está dentro da pasta catch_post. Ele está na rota catch_post barra o ID dessa categoria de postagem barra delete, é a rota. E aí ele usa um método chamado delete, a gente vai passar esse ID, que é o ID, semelhante ao edit, né? Vai passar o ID aqui da postagem que foi selecionada, vai verificar se existe essa postagem, essa categoria de postagem. E aí ele vai fazer o delete, se ele encontrar o ID que foi passado no parâmetro aqui, como o ID que tem lá no banco. Se ele encontrar, ele vai deletar. Ao deletar, ele vai fazer um commit e aí manda um flash em seguida dizendo que foi deletado com sucesso. Ele bota aqui flash, postagem do título tal foi deletado com sucesso, né? Ele vai exibir aqui esse catch_post_name, que é o nome da categoria de postagem. E aí no final retorna e redireciona para todas as categorias de postagem. Então no caso aqui, se eu quiser apagar, né? Apagar aqui a categoria de postagem, eu posso. Eu vou apagar uma outra de sistema operacional, por exemplo. Vou apagar aqui ele. Ele não permitiu apagar porque essa categoria de postagem aqui, sistema operacional, ela está sendo utilizada em postagens. Deixa eu olhar bem aqui. Não nessa, mas em outro usuário ele está usando o sistema operacional como postagem. E aí ele não deixa apagar, e teria que mandar uma mensagem dizendo que não podia e não deixar efetivar. No caso aqui, se a gente for início, tem aqui, ó, a postagem, o que é Linux.
Ele não deixa apagar, porque já existe uma postagem com essa categoria, a não ser que você tire a categoria, mude a categoria dessa postagem, aí ele vai conseguir apagar.